Gideon era um membro fracassado do grupo de heróis, expulso por ser fraco. Contudo, após ele deixar o país, a princesa excêntrica que estava apaixonada por ele o segue. Agora ela o forçará a viverem juntos, planejando conquistá-lo para que ele nunca mais a abandone. Antes de ser expulso, Gideon trabalhava como cavaleiro no grupo do herói, lutando ao lado de sua poderosa irmã Ruth. Mas o sábio do grupo, Ares, sempre o considerou um beta. Para provar seu ponto, Ares criou uma barreira mágica e desafiou Gideon a destruí-la com uma simples espada. Gideon nem sequer conseguiu arranhar a barreira. Ares usou esse fracasso como prova final e humilhou Gideon, banindo-o da equipe. O pobre guerreiro, aspirante a cavaleiro, não revidou. Em vez disso, aceitou seu destino, mudou seu nome para Red e viajou para a tranquila vila de Zoltan para recomeçar a vida. Sua principal parada é a guilda de aventureiros local, onde ele vende sua coleta diária à recepcionista Megria. Ao sair da guilda, Red encontra um jovem garoto local chamado Tonta. Ele admira Red e promete que, quando crescer e se tornar um carpinteiro, construirá uma farmácia para ele. Mais tarde naquela noite, Red está em seu quarto, contando o dinheiro que economizou vendendo todas as ervas medicinais. Ele calcula que levará pelo menos 6 meses para juntar o suficiente e abrir sua farmácia. De repente, há uma batida frenética em sua porta. Acaba sendo o pai de Tonta, Gonzi, que está em pânico como um beta. Ele explica que Tonta contraiu uma doença grave e pode perder a vida. Imediatamente, Red vai verificar se o garoto está realmente morrendo. Red afirma que Tonta tem uma doença rara chamada olho branco. Se não tratarem em 24 horas, o garoto ficará cego para sempre. Ele explica que apenas uma erva especial, chamada agulhas de sangue, pode curá-lo. Gonzi está desesperado para salvar seu filho, então se ajoelha e oferece a Red 1.000 reais em troca. Sem hesitar, Red decide ajudar, não pelo dinheiro, mas porque Tonta é seu amigo. Red move-se pelas montanhas como um criminoso foragido. Ele alcança o local onde as agulhas de sangue crescem. De repente, um urso coruja surge das sombras e o ataca. Mas Red calmamente saca sua espada e desfere um corte profundo em seu peito, como se não fosse nada. Então Red entrega as ervas a Gonzi bem a tempo, e eles conseguem curar a doença de Tonta. A família do garoto e o médico local estão incrivelmente agradecidos. Mais tarde naquela noite, enquanto Red passeia pela floresta, Gim se aproxima para expressar sua gratidão mais uma vez. Como mestre carpinteiro, ele se oferece para construir a farmácia para Red, como recompensa por salvar seu filho. Durante a grande inauguração da loja, Red ouve alguns clientes falando sobre a destemida guerreira chamada Ruth e suas recentes vitórias. Ouvir que o grupo do herói está tendo sucesso sem ele lhe dá uma sensação de paz. De volta à guilda dos aventureiros, uma famosa aventureira de rank A, chamada Rislet, chega para entregar um relatório. Ela explica que acabaram de ter uma festa para a grande inauguração da farmácia local. Rislet fica intrigada e Megria continua a falar sobre o dono da farmácia, chamando-o de o homem mais aventureiro e bonito da vila. Por outro lado, a novíssima farmácia de Red é um fracasso monumental. Ele está encostado no balcão, olhando para o nada, tentando descobrir por que não tem nenhum cliente. Nesse instante, a porta tilinta, e uma mulher entra, reconhecendo-o instantaneamente e chamando-o pelo seu nome antigo, Gideon. É a aventureira de Rank A, Rislet, e os dois se sentam para uma xícara de chá quente. Acontece que essa moça com a aparência de Kim Kardashian é, na verdade, a princesa de uma nação chamada Lagraveia. No entanto, ela abandonou sua vida real porque estava farta dos jogos políticos que arruinavam sua família. Depois disso, ela conheceu Red e seus companheiros de equipe, e eles costumavam ir em missões juntos. Quando Risley o chama pelo seu nome antigo, Gideon, ele explica que agora usa seu novo nome, Red. Ao ouvir isso, ela tenta flertar com ele, apenas para verificar sua disfunção erétil. Sendo o simp que é, Red admite que escolheu seu novo nome porque a ponta de seus airbags é vermelha. Infelizmente, ela parece lisonjeada com esse gesto patético. Ela então pergunta o que um ex-cavaleiro de alta patente está fazendo escondido em uma cidade sem futuro como Zoltan. Red diz a ela que ele era um estorvo para o grupo, mas Rislet discorda e afirma que ele era um guerreiro forte. Para se afastar dessa moça irritada, Red vai para a cozinha preparar mais chá. Ele o traz para a mesa e assim que Rislet toma um gole, ela declara que tem o mesmo gosto do suco de salsicha dele. O que você quer dizer com isso? Esse comentário os deixa ambos envergonhados, já que viveram algumas vidas atrevidas no passado. A memória os leva de volta a um bar barulhento onde se conheceram. Um velho bêbado estava incomodando uma mulher encapuzada que era, claro, Rislet. Antes que qualquer um dos heróis pudesse intervir, ela mesma resolveu, jogando o sujeito no chão. Ela então, com arrogância, disse ao grupo de heróis que não precisava da ajuda deles, exibindo seu status de princesa de Lagervia. De volta ao presente, eles discutem uma memória mais recente de exploração nas montanhas, quando eram apenas os dois. Enquanto conversavam no meio da noite, Risley afirma ter encontrado rastros estranhos que levavam a uma cabana isolada. Red ouviu cautelosamente suas divagações e revelou que o exército do Lorde Demônio provavelmente está envolvido. Ele sugeriu que se unissem para investigar, mas o orgulho de Rislet se manifesta. Ela recusa a oferta, dizendo que Lagervaia luta e vence suas próprias batalhas sem ajuda. Red respeitou a decisão dela e ofereceu-lhe alguns biscoitos, provavelmente apenas para mudar de assunto. Mas a mulher de seios fartos começa a babar como um labrador e diz que é delicioso. No presente, Red a confronta, argumentando que o elogio dela era apenas uma polidez superficial. Ele afirma que Rislet não estava sendo verdadeiramente honesta com seus sentimentos na época, e que ela não aprendeu a ser honesta até ficar cara a cara com o demônio Digbite, Shisandan. Isso desencadeia outro flashback muito mais sombrio para um conselho de guerra em Lagervia. Os oficiais do reino estavam em pânico com seus suprimentos cada vez menores. Rislet propôs um plano inteligente para atacar o depósito de alimentos do exército demoníaco. Seu mestre, o comandante, elogiou sua estratégia e colocou o plano em ação, designando o grupo do herói para defender o castelo. Infelizmente, tudo era uma armadilha para derrotar a nação de Logervia, enquanto o comandante estava ao lado dos demônios que deveriam combater. Nesse momento, Red chegou à cena e perfurou o comandante com sua espada. Isso o fez revelar sua verdadeira forma como o demônio Shisandan.
Os dois não tinham opções senão lutar contra essa besta, mas de repente a irmã de Red, Ruth, faz sua aparição. Ela corta cirurgicamente os braços de Xandan e crava sua espada bem no coração dele. Essa experiência deixou Weasley completamente atordoada, pois ela nem conseguia cobrir seus airbags adequadamente. Ela se isolou por dias, oprimida pela dor por seu mestre e pelos soldados que morreram. Red foi quem a procurou, esperando conseguir um pouco daquela penetração de ligação traumática. Ele descobriu que Weasley estava à beira da depressão e lhe deu um discurso de encorajamento severo, lembrando-a de seu dever como capitã. Durante esse período difícil, suas palavras foram a única coisa que a alcançaram, ajudando-a a se recuperar e a liderar novamente. De volta à farmácia, o peso do passado paira entre eles. Weasley, tendo encontrado a única pessoa com quem pode ser ela mesma, toma uma grande decisão. Ela exige que Red lhe dê um emprego em sua loja. Ele tenta recusar, querendo proteger sua nova vida tranquila, mas ela tem uma resposta pra tudo. Ela se oferece para gerenciar a loja enquanto ele está na floresta procurando ervas e até se oferece para soprar sua salsicha todas as noites. É na verdade uma boa decisão de negócios. Então Red concorda relutantemente. Weasley imediatamente prova seu valor, desmantelando seu terrível senso comercial. Ele mostra a ela uma poção que fez, que aumenta o volume de outras poções, pensando ser um gênio. No entanto, essa Weasley de seios fartos explica a situação a ele, dizendo que isso faria o mercado colapsar por causa da oferta e demanda ou alguma besteira. Ele então mostra a ela um analgésico menos viciante, mas ela o informa que ele precisa de aprovação especial do Conselho de Zoltã para vendê-lo, algo que ele nunca sequer considerou. Percebendo que ela é realmente inteligente, Red pede que ela apareça sempre que tiver tempo para ajudar. Mas Weasley apenas o olha e diz que eles nunca mais ficarão separados. Ela então anuncia que está se mudando para morar com ele e que vai comprar uma cama e uma banheira maiores para eles compartilharem. Red fica completamente chocado, pois seu sonho de uma noite sensual com uma mulher de seios fartos está se transformando em... Enquanto isso, bem longe, Ares apresenta um novo membro ao grupo do herói, uma assassina silenciosa chamada Tissey. Ele apresenta essa garotinha aos seus companheiros de equipe como uma substituta de Gideon. Assim que eles estão se apresentando, Ruth chega à cena com uma expressão como a de Joe Biden. Ela aceita Tissey e atribui à equipe sua próxima missão: caçar uma arma antiga deixada por um antigo Lorde Demônio. Na manhã seguinte, Red acorda e se vê dormindo no chão. Mas quando ele olha para o lado, vê uma cesta de leite de 10 libras pendurada no corpo de Weasley. Mais tarde, os dois se encontram no andar de baixo, onde Red preparou um delicioso café da manhã para ambos. Eles se sentam para comer como um velho casal, e a moça devora tudo à vista com entusiasmo. Ela então atua como sua gerente de negócios não remunerada, e apresenta o plano deles para o dia. Ela quer que o novo analgésico de Red seja aprovado pelo conselho da cidade. Weasley então levanta o tópico de seu salário. Ela quer que Red reorganize suas entranhas na cama 2 vezes por semana. Após uma cuidadosa consideração da saúde de sua salsicha, Red simplesmente concorda em se tornar uma carne pendurada para sua nova assistente. Os dois então seguem para a cidade para realizar suas atividades comerciais. A primeira parada é uma loja de móveis de propriedade de um Goblin. Quando o Goblin vê a bela princesa com um perdedor como Red, ele imediatamente pergunta o que está acontecendo. Weasley orgulhosamente anuncia que está se mudando para morar com ele e esfrega seus galões de leite no corpo de Red. O Goblin fica sem palavras, mas rapidamente parabeniza Red, presumindo que eles estão em um relacionamento. Red se pergunta por que o Goblin está sendo tão legal com ela, já que ele geralmente é um idiota total com ele. O Goblin explica que, ao contrário de Red, que sempre tenta pechinchar, Weasley é uma cliente de verdade que paga o preço total. Por outro lado, Weasley escolhe uma cama nova e olha sedutoramente para Red, esperando ser transada mais tarde naquela noite. Enquanto Red tenta controlar sua salsicha, Weasley providencia a entrega da cama na farmácia. Ao saírem, ela menciona que a loja do Goblin sempre tem itens de alta qualidade. Red explica que é porque o Goblin subiu de nível em sua bênção de artesão. Ele então solta uma bomba sobre como as bênçãos funcionam. Elas são dadas aleatoriamente por um deus chamado Demis, e a única maneira de subir de nível é exterminar outra pessoa que também tenha uma bênção. Esse sistema distorcido basicamente encoraja as pessoas a se eliminarem por poder, transformando o mundo inteiro em um esgoto violento para psicopatas. A caminho do escritório do conselho, Red avista Tonta, sendo incomodado por um grupo de crianças mais velhas. Ele imediatamente intervém para apartar a briga, mas um garoto chamado Ademi pega uma pedra e a joga nele. Red a desvia casualmente e diz ao garoto para salvar seu pequeno traseiro sem pelos e sair. Red verifica Tonta e seu amigo Al, que também está arranhado da briga. Nesse momento, Weasley chega com suas botas de batedor gigantes e Tonta fica chocado ao vê-la com Red. Ela explica que são bons amigos e que agora está morando com ele, o que explode a mente do garoto ainda mais. Depois de cuidar do garoto, Red pergunta a Tonta por que estavam brigando, e ele explica que a Demi simplesmente começou a atacá-lo sem motivo. Al acrescenta que a Demi nem sempre foi um idiota violento, mas que se tornou extremamente esquentado recentemente. Red descobre o porquê. A Demi provavelmente acabou de despertar sua bênção. Ele explica que as bênçãos podem bagunçar a personalidade de uma pessoa. A Demi tem a bênção do lutador, o que o torna instintivamente bom em lutar com o que quer que encontre. Como ele tem uma alta afinidade por ela, a personalidade de Ademi está sendo distorcida para se adequar, transformando-o em um bandido nato como políticos americanos. Essa revelação aterroriza Al, que confessa que nem sequer quer uma bênção. Quando Red pergunta por quê, Al revela que já tem uma, mestre de armas, que o torna habilidoso com qualquer arma. No entanto, ele teme que acabe se tornando violento, assim como a Demi. Weasley e Red rapidamente confortam o garoto, dizendo-lhe que uma bênção não define quem você é. Ela pode influenciar sua vida, mas não precisa controlá-la. Red o assegura de que ele pode aprender a dominar sua bênção e usá-la para o bem. Sentindo-se um pouco melhor, as crianças bobas voltam para casa. Enquanto Red e Weasley continuam seu caminho, ele diz a ela que, uma vez que forem oficialmente parceiros de negócios, ele não a deixará escapar tão facilmente, o que ela, de forma brincalhona, interpreta como uma dica de que ele quer bater em sua suave dobra amanteigada entre as pernas. No escritório do conselho, a proposta deles para um novo medicamento é imediatamente rejeitada por um oficial mal-humorado. Ele nem sequer os ouve e simplesmente os expulsa. Inabalável, Weasley surge com outra ideia
e simplesmente decide tirar um oficial diferente. Esse sujeito explica que Danan está no limite, porque um remédio diferente que aprovaram no mês passado agora está sendo vendido nas ruas como um pó ilegal, e ele tem lidado com moradores irritados a semana toda. Esse fiasco causou grande dano à reputação deles, pois estão até recebendo insultos com ameaças de morte nas ruas. No entanto, o oficial gosta do tamanho do peito de Risley, então ele concorda em aprovar pessoalmente o novo analgésico deles. No caminho de volta, Red se desculpa por fazê-la fazer todo o trabalho duro, mas Risley diz a ele que está feliz em ajudar. Ela então aperta firmemente a mão dele, fazendo todo o sangue fluir em direção ao seu instrumento biológico. De volta à farmácia, os dois fazem um brainstorm de maneiras de tornar a loja popular. Risley sugere que ele precisa de um produto quente que todos queiram comprar. Enquanto ela desfruta da culinária dele, ela casualmente menciona que ele deveria servir comida com seus remédios, o que lhe dá uma ideia brilhante. Red usa suas habilidades de guia, que aparentemente também funcionam para cozinhar, enquanto Rizlet espreita por trás. Ele então usa essa mistura em itens alimentares, tornando-os saudáveis e deliciosos. Rizlet pega amostras de seus novos biscoitos medicinais e dá uma mordida, que se revela extremamente saborosa. No dia seguinte, ela fica nas calçadas como uma "você sabe o quê" e distribui os biscoitos por toda a vila. O plano é um sucesso massivo, e logo sua farmácia é inundada de clientes, finalmente tornando o negócio de Red um sucesso. Os dois celebram essa ocasião, e Red carrega esse magnífico espécime de mulher em seus braços para dar uma boa olhada em seus melões. Enquanto isso, o grupo do herói está tendo sérios problemas. O lutador Danen está discutindo abertamente com Ares, culpando as terríveis decisões do sábio pela falta de progresso na busca pela arma antiga. Danen insiste que Bunny Gideon foi um grande erro, apontando que nunca tiveram esses problemas quando ele era o guia deles. Ele pede permissão a Ruth para ir procurá-lo, e ela concorda de bom grado. Mais tarde, Danen conversa com a clériga do grupo, Theodora, sobre suas suspeitas em relação a Ares. Ele menciona que outro membro do grupo, Yarandrala, já havia partido por causa da decisão de Ares de expulsar Gideon. Danen admite que, embora costumasse brincar com sua salsicha na frente de Gideon, nunca o viu como um estorvo, e agora está determinado a encontrá-lo e trazê-lo de volta. Na manhã seguinte, Red acorda e encontra o corpo deslumbrante de Risley ao seu lado. Assim que ele está olhando para seus airbags vulcânicos, ela acorda. Mais tarde, Red está parado do lado de fora de sua farmácia, agora bem-sucedida, pensando em quão absurda sua vida se tornou. Ele nunca imaginou que estaria administrando uma loja com uma princesa literal ao seu lado. Assim que eles estão voltando para dentro, um grupo de aventureiros locais entra, com as mandíbulas caindo ao ver a famosa aventureira de rank A, Risley, trabalhando atrás do balcão. Ela alegremente os informa que desistiu de aventurar-se e agora está morando com Red para massagear sua salsicha na cama. A notícia é tão chocante que uma das aventureiras, uma garota que claramente tinha uma queda por Red, parece completamente devastada e sai correndo da loja. Rizlet então casualmente anuncia que quer beber um pouco de vinho e sai para comprar uma garrafa. No momento em que ela se vai, Albert, o líder do grupo de aventureiros de Rank B, entra. Red o cumprimenta educadamente, mas o guerreiro de cabelos prateados vai direto ao ponto, acusando Red de matar o urso coruja nas montanhas. Red nega, mas Albert não está comprando sua explicação falsa. Ele aponta que o corte no corpo da besta era limpo e profundo, consistente com um poderoso golpe de força bruta. Exatamente o tipo de ferimento que a espada de bronze de Red faria se empunhada por um especialista. Apesar disso, Red continua a se fazer de bobo, o que só irrita Albert ainda mais. Tendo tido o suficiente disso, Albert saca sua espada e a aponta para a garganta de Red, dizendo-lhe que estava prestes a convidá-lo para se juntar ao grupo deles. Mas antes que ele possa terminar sua frase, Rizlet reaparece do nada e, como um raio, começa a atacá-lo. Ela então coloca sua própria espada no pescoço de Albert, ameaçando-o friamente de morte se ele ousar tocar em Red. Albert fica chocado com essa altercação e foge como um rato infectado. Red rapidamente intervém e a acalma, tentando explicar a situação. No entanto, Rizlet ainda está furiosa e exige uma explicação dele. Ela afirma que eles deveriam ter simplesmente exterminado Albert por sua atitude. Red tem que explicar a ela que matar Albert, o único aventureiro de rank B em Zoltan, seria uma ideia muito ruim para a segurança da cidade. Ela então pergunta por que ele nem sequer tentou se defender. Red calmamente afirma que sabia que Albert estava apenas posando e não levaria a sério. Ele então diz a Risley o quanto seus airbags estavam balançando antes, deixando-a extremamente tímida. Mais tarde naquela noite, eles celebram seu negócio bem sucedido com um jantar e Risley o lembra de que ainda precisam de uma banheira. Red diz a ela que já pediu a Gonzi para construir uma para eles. Ela então especifica que quer uma banheira grande o suficiente para dois, explicando que apenas gosta de relaxar em uma banheira espaçosa, mas o comentário claramente deixa Red constrangido. Ele rapidamente sugere que eles vão à sauna pública local em seus dias de folga, e ela concorda de bom grado. Na sauna, Red se encontra em uma competição de resistência sem sentido com o Goblin e o carpinteiro Gonzi. Enquanto os homens suam juntos como fuzileiros navais, eles começam a provocar Red sobre seu relacionamento com Rizlet. Mas sendo o cavalheiro simp que é, Red lhes diz para cuidarem da própria vida. Todos estão cansados do vapor quente, mas ninguém quer desistir. Então, para acabar com essa competição estúpida, Red se levanta e aumenta o vapor, fazendo com que Gonzi desmaie quase instantaneamente. Imediatamente, eles o arrastam para fora, onde sua irmã Nal o repreende por se esforçar demais. Por outro lado, o dono da sauna, um homem chamado Newman, reclama que tem perdido clientes desde que uma nova e mais sofisticada casa de banho abriu. Nal fica irritada com ele por desistir tão facilmente e declara que continuará vindo enquanto ele servir bebidas. Vendo-o perder o moral, todos se levantam e pedem bebidas a Newman, esperando motivar seu velho traseiro deprimido. Mesmo depois de um jarro gigante de cerveja, Nal e o Goblin pedem mais. Mais tarde, de volta à farmácia, Nal e Risley estão fazendo um brainstorm de maneiras de ajudar Newman a salvar sua sauna. Elas pensam em maneiras de reduzir custos e atrair mais clientes, mas todas as ideias parecem estar saindo de seus buracos japoneses.
Enquanto isso, Red lhe serve um chá de ervas para ajudar com suas ideias estúpidas, e de repente ele surge com um plano. Ele visita Newman no dia seguinte e lhe oferece um saco de ervas especial, explicando um novo serviço que pode oferecer. Terapia a vapor. Ele explica que é uma técnica usada por elfos selvagens onde eles se banham em vapor de ervas para aliviar a fadiga. Newman não tem certeza se essa ideia estúpida trará mais clientes. No entanto, Red se oferece para fornecer um suprimento constante desses sacos de ervas a um preço com desconto. Grato pela ajuda, Newman concorda em manter seu negócio funcionando e decide integrar essa ideia ao seu negócio de sauna. Ele até oferece a Red e seus amigos um passe vitalício gratuito para usar sua sauna e secretamente espiar seus ding-dongs e ping-pongs. Após fechar o negócio, Red entra na sauna para celebrar sua vitória comercial. Mas nesse exato momento, Noel e Rizlet entram no lado masculino da sauna com seus enormes bulldozers. Red tenta fazer uma saída rápida e se enrola com uma toalha, mas Rizlet implora e o faz ficar. Sem outra opção, ele concorda em aproveitar a sauna com as moças. Enquanto todos se sentam juntos, Noel diz a Rizlet que ela foi inteligente por escolher Red em vez dos outros homens inúteis da aldeia. As duas mulheres então começam a se derramar em elogios sobre como Red é prestativo, talentoso e confiável, acumulando os elogios até que ele fica tão envergonhado que perde a consciência. Graças à ideia de Red, a sauna de Newman se torna popular novamente, pois a loja está cheia de clientes. Enquanto todos caminham para casa, Risley diz a Red que nunca imaginou que uma vida tranquila em Zoltan pudesse ser tão gratificante. Ela também finalmente explica por que queria beber vinho antes. Em sua terra natal, é uma tradição para casais beberem vinho juntos antes de reorganizarem as entranhas um do outro. Enquanto isso, a quilômetros de distância, o grupo do herói está se desfazendo. Ares está irritado porque duas pessoas já deixaram o grupo desde que Gideon foi banido. A nova assassina Tycee senta-se ao lado de Theodora, que pergunta se ela está desapontada com sua nova equipe. Tycee dá uma resposta evasiva, dizendo que está bem com o que o grupo decidir. Theodora suspira e diz que o grupo deles nunca teve esses tipos de conflitos até que Gideon partiu. Ela admite que não entende por que ele foi expulso e abertamente deseja que ele voltasse. No dia seguinte, enquanto Red trabalha em sua farmácia, um oficial de aparência pomposa da Guilda dos Aventureiros, chamado Galentine, aparece com seus capangas. Ele exige falar com Risley imediatamente, mas Red, sendo um idiota profissional, diz a eles para esperarem até a farmácia abrir para o dia. No entanto, Galentine insiste que é urgente e até ameaça Red discretamente. Mas, vendo sua personalidade genuinamente amorosa, Galentine decide esperar um pouco mais. Por outro lado, Risley diz a Red para fazer Galentine e seus capangas esperarem por horas, como se estivesse pregando peças em seus amigos no TikTok. Enquanto Galentine fuma de raiva lá fora, um personagem de aparência sombria da Guilda dos Ladrões se esgueira para dentro da loja. Ele oferece a Red uma valiosa moeda élfica, uma pequena fortuna em troca de deixar Rizlet ir. Red zomba da oferta, dizendo ao cara que Rizlet não tem preço e que 1000 moedas não seriam suficientes. O ladrão parece respeitar sua sinceridade, mas deixa a oferta na mesa caso Red mude de ideia. Lá fora, Rizlet também está rejeitando as ofertas de Galantine. Os capangas tentam dar a ela até $1 bilhão, mas ela os informa que assinou um contrato vitalício com Red. Rizlet também os avisa que se tentarem expulsar Red da cidade, ela irá com ele. Ouvindo tudo isso, Red está nas nuvens e a convida para mais perto dele. Ele então tira uma pulseira feita de pedra de âmbar e a entrega a ela, chamando-a de adiantamento para seu emprego vitalício. Risley o provoca, dizendo que um presente assim pode lhe dar a ideia errada, o que o faz corar e gaguejar que ele pode comprar outro. No entanto, Rizlet apenas sorri e diz a ele que qualquer presente dele está bom, desde que ele continue a comer ela em sua cama. Enquanto isso, em algum quarto escuro nos fundos, dois membros da guilda discutem como Rizlet se tornou um coringa. Eles decidem que precisam ficar de olho nela, com medo do que ela possa fazer agora que não está mais sob o controle deles. Como Rizlet costumava ser uma aventureira que fazia expedições, sua aposentadoria como assistente de Red está causando pânico entre seus ex-colegas. A criatura verde sombria está furiosa que nem mesmo a Guilda dos Ladrões conseguiu convencer Rizlet e escolhe alguns doces para agir como um vilão. Mais tarde, Rizlet se pega pensando em como nunca imaginou que poderia viver uma vida simples e feliz assim com Red. Somente volta para o tempo caótico deles no grupo do herói. A cena retrocede para uma situação desesperadora em sua terra natal, Lagervaia, que estava sendo destruída pelo exército do Lorde Demônio. A única esperança deles era conseguir a ajuda da cidade vizinha. Mas para fazer isso, eles tinham que atravessar território controlado por demônios com nada além de tangas. No entanto, Gideon surgiu com um plano arriscado: viajar pela Floresta Encantada, um lugar tão perigoso que até demônios o evitavam. A primeira parada deles foi uma aldeia na beira da floresta, onde conheceram uma elfa chamada Eurandrella, que tinha a benção única de poder falar com as plantas. Ela explicou que a magia da floresta não afetava as pessoas de sua aldeia e que ela podia navegar apenas ouvindo as árvores. Gideon depositou sua total confiança nela, simplesmente olhando para seus melões suculentos, tornando-a a chave para toda a estratégia deles. Enquanto o grupo de Gideon se preparava para entrar na floresta, Dainon e Theodora ficaram para trás para proteger a aldeia. Enquanto isso, Ares decide contratar alguns mercenários sombrios para coletar informações, uma jogada tão estúpida que é praticamente garantido que vai dar errado. Enquanto viajam pela floresta, Rizlet imediatamente fica com ciúmes ao ver Gideon e Eurandrella trabalharem tão de perto, embora ela tente agir como se não se importasse. Vendo-a escorrendo molho na floresta, Ruth lhe dá um olhar mortal. Eurandrella, que é muito mais perceptiva do que parece, aproxima-se de Rizlet e sugere que vão se banhar em um rio próximo para se refrescar. Rizlet hesita a princípio, mas ela eventualmente concorda em absorver todo o seu molho escorrido de suas coxas. Ares não quer esperar, mas Gideon dá às meninas sua luz verde para se divertirem por um tempo. Enquanto nadam com seus tanques de leite na água, Eurandrella vai direto ao ponto, perguntando a Rizlet se ela gosta de Gideon. Ela lhe diz que a paixão é dolorosamente óbvia e que Gideon provavelmente gosta dela também. Ela aconselha Rizlet a ser mais brincalhona e honesta em vez de ficar com raiva por vergonha o tempo todo.
Rislet pergunta se Erondralia tem sentimentos por ele, mas a elfa nega, dizendo que não pode ser satisfeita com salsichas humanas, já que elas não podem durar por muito tempo. Ela vê Gideon como um amigo próximo e deseja que ele pudesse viver uma vida simples para si mesmo, já que ele está sempre se esforçando ao limite para... Festa. Assim que estão prestes a continuar sua jornada, são emboscados por batedores demoníacos. Acontece que os mercenários que Ares contratou eram agentes duplos que os traíram. No entanto, Gideon não entra em pânico e rapidamente elabora um novo plano. Ele e Erandrala servirão de distração enquanto Rislet e Ruth rompem as linhas inimigas. Conforme planejado, a equipe se posiciona e avança direto para o território inimigo. A batalha começa e o plano funciona perfeitamente, principalmente porque Ruth entra em modo Peter Thiel total e massacra cada batedor demoníaco em seu caminho. Quando se reagrupam, Ruth abraça seu irmão, pedindo desculpas por tê-lo colocado em perigo. Após garantir ajuda para seu reino, Rislet decidiu ficar em Logervia para ajudar a reconstruir sua nação, não querendo atrapalhar Gideon e sua irmã. De volta ao presente, Rislet sente-se grata por o destino os ter reunido. Enquanto ela sai para fazer uma entrega, um aventureiro qualquer a confronta, ameaçando contar a todo o reino que a preciosa princesa deles está cheirando a virilha de um cara qualquer. Rislet não se importa nem um pouco com suas ameaças. Ela lhe diz que prefere esta vida e vai embora, deixando-o sem palavras. Longe dali, Ruth está bem acordada em sua tenda, incapaz de dormir. Ela relembra o dia em que descobriu que seu irmão havia deixado sua equipe. Ares havia mentido descaradamente para ela, alegando que Gideon partiu por conta própria. A bênção divina de Ruth, que aparentemente vem com um detector de mentiras embutido, enlouqueceu. Ela sentiu sua decepção e o atacou instintivamente, um lampejo de seu verdadeiro poder aterrorizante rompendo sua calma exterior. No entanto, Ruth se recompôs um momento depois e o curou. Mas o dano já estava feito. Desde que seu irmão partiu, ela sentiu um enorme vazio em sua vida, e as mentiras de Ares só o tornaram maior. No dia seguinte, Red está fazendo uma entrega ao doutor. Newman, já que seu negócio agora está faturando milhões de dólares. Nesse momento, uma comoção lá fora chama a atenção deles. Eles correm para fora e encontram um homem desmaiado em sua casa, com a frequência cardíaca perigosamente alta. Red, contando com sua habilidade de primeiros socorros de timo, imediatamente prepara um antídoto, um movimento que surpreende o médico também. Red explica ao médico sobre sua habilidade extraordinária que lhe permite tratar sintomas mesmo sem saber a causa. Depois de estabilizarem o homem, o Dr. Newman revela que ele é vítima de uma overdose de narcótico, o mesmo novo pó que o conselho aprovou recentemente. Ele avisa Red que mais casos como este estão fadados a surgir e pede que ele compre todas as ações da empresa que produz esses narcóticos. Quando Red chega em casa tarde, Rislet o repreende por ser um parceiro egoísta, mas ele rapidamente acalma as coisas preparando o almoço dela. Enquanto jantam juntos, ele lhe conta sobre a vítima da overdose, e ela imediatamente conclui que o narcótico é perigoso. No entanto, Red insiste que não é trabalho deles bancar o detetive e caçar o traficante. Para distraí-la, ele sugere que tirem um dia de folga e vão ao rio para relaxar. Eles pegam duas criaturas com aparência de dragão e vão dar uma volta no céu. No entanto, os dois acabam passando o dia nadando e comendo churrasco. Rislet amplifica a situação tirando a camisa na frente desse simp e forçando-o a entrar na água com ela. Suas interações são preenchidas com uma tensão estranha que não existia antes. Apesar disso, ambos acabam rindo de sua própria falta de jeito e Red aponta a ironia de ela estar tão tímida agora, considerando o quão ousada ela foi quando se reencontraram pela primeira vez. Mas simplesmente olhe para este corpo incrível, qualquer um ficaria desajeitado perto desses recipientes de leite. Rislet admite que sempre teve um medo secreto de que ele a rejeitasse. Tranquilizada pelo sorriso dele, ela se inclina e o beija bem nos lábios, dizendo que quer sentir a carne dele dentro do corpo dela. A quilômetros de distância, o grupo do herói está atravessando um vasto deserto. Ares revela que a arma antiga que eles procuram está escondida em algumas ruínas antigas próximas. Enquanto o grupo se prepara para a jornada, a assassina Tissy está coletando água para seus amigos. Nesse momento, Ruth se aproxima para beber um pouco de água. Tissy pergunta à heroína se ela alguma vez dorme, mencionando que sempre a vê bem acordada à noite. No entanto, Ruth explica que sua bênção de heroína apaga sua necessidade de sono e comida, e suprime suas emoções e sensações físicas. Como se fosse um sinal, uma poderosa tempestade de areia se levanta no deserto, mas Ruth permanece completamente inabalável, como heróis palestinos, pois o vento e a areia não têm efeito sobre ela. De volta a Zoltan, Red e Rislet estão de volta ao trabalho. Rislet não consegue parar de pensar nos novos narcóticos. Ela afirma que alguém na vila lhe disse que o pó faz os usuários se sentirem como uma pessoa completamente nova. Red ouve calmamente essa fala arrogante, mas a conversa deles é interrompida quando um homem ferido tropeça na farmácia, implorando por ajuda. Enquanto Red intervém para ajudar o homem ferido, Rislet corre para fora para ver o que aconteceu. Ela logo encontra um membro da guilda de ladrões, sob o efeito do pó, atacando civis na rua. O homem, agindo como um completo psicopata, ataca Rislet enquanto vários de seus companheiros a cercam, cortando completamente sua fuga. No entanto, ela os afasta facilmente, carregando seus enormes seios. Mas antes que ela possa terminar a luta, Albert aparece e atira em todos os atacantes com sua besta, eliminando a maioria deles em segundos. Rislet pergunta com raiva por que ele os exterminou, mas Albert apenas zomba dela, dizendo para ela salvar os que ainda estão respirando. Ele então a provoca por não ter trazido seu noivo. Enfurecida com esse comentário sarcástico, Rislet levanta suas armas, mas depois as abaixa, explicando que é um pequeno ritual que ela faz para suprimir o impulso de sua bênção de lutadora. Mais tarde, Rislet retorna à farmácia e se deita sobre um instrumento biológico pulsante de Red. Ela compartilha a história do que aconteceu mais cedo com os capangas, mas Red continua a ouvi-la. Quando ele pergunta o que ela quer fazer a respeito, Rislet simplesmente diz que quer continuar cheirando o almíscar que emana de sua virilha.
Nesse momento, Tonta e Al aparecem e convidam os meninos para almoçar. Al fala sobre sua ansiedade, sentindo que a bênção de mestre de armas é uma maldição. Red sugere que é porque ele ainda não escolheu uma arma para dominar. Rislett explica que sem dominar uma habilidade, sua ansiedade provavelmente nunca desaparecerá, o que desaponta o menino. Após cuidadosa consideração, Al diz que só quer ajudar seu pai com seu trabalho de transporte de carga. Então Red sugere que ele poderia dominar o uso de uma fita para cobrir seu traseiro e prevenir traumas infantis no futuro. Os meninos saem e uma mulher chamada Ria, do grupo de Albert, visita a loja para se desculpar pelo comportamento dele. Rislett é imediatamente hostil com ela, mas Ria explica que Albert está aceitando muitas missões da guilda, tentando compensar um verão preguiçoso e está se esgotando. Sua bênção de campeão o impulsiona a realizar grandes feitos. Mas como ele nunca dominou totalmente seus poderes, acabou preso em Zoltan, um lugar que ele secretamente odeia. Ouvindo isso, Red a assegura de que Albert não deixará o grupo porque um perdedor nunca melhora. Ele simplesmente apodrece em sua cama, assistindo a resumos de anime. Em algum bar distante, o lutador Danin está afogando suas frustrações quando um estranho se aproxima dele, oferecendo-se para ajudá-lo a encontrar Gideon. De volta a Zoltan, uma tempestade se forma lá fora enquanto Red prepara uma bebida quente de mel e leite, um agrado que ele costumava fazer para sua irmã. Quando ele menciona Ruth, Rislett se pergunta o que a heroína está aprontando ultimamente. Essa pergunta leva Red a um flashback de sua infância. Um Red mais jovem vê outras crianças se agarrando às suas mães durante uma tempestade. Imediatamente, ele vai até Ruth, fingindo ter medo do trovão, apenas para poder segurar a mão dela. Ruth lhe diz que o ama e ele retribui. Quando ela pergunta se ele ficará com ela para sempre, Red explica que precisa deixar a vila para se tornar um cavaleiro, e assim poder aventurar-se com ela. No entanto, ele promete visitá-la em seus dias de folga, e Ruth pede que ele traga leite quente com mel do campo de batalha. Infelizmente, a memória é quebrada por uma batida frenética na porta. Red a abre e encontra um Dr. Newman totalmente inútil que está carregando um Al inconsciente em seus braços em vez de salvar sua vida. Enquanto uma tempestade tropical se desenvolve lá fora, Al é levado para dentro para tratamento médico. Os ferimentos do garoto são horríveis, cheios de fragmentos de pedra, e Red se pergunta o que ele estava fazendo em uma tempestade como um homem da Flórida. Enquanto eles contemplam, Al acorda em pânico, enquanto 3 adultos o encaram. O garoto revela que Ademi, o garoto Brawler, enlouqueceu completamente e o atacou, junto com seus pais, com um machado, causando pânico por toda parte. Imediatamente eles correm para a casa de Al e encontram seus pais desmaiados. Mas felizmente eles ainda estão vivos. Red sabe que isso é uma má notícia porque o pai de Ademi, Mullen, é o capitão da guarda da cidade e este ataque vai lançar toda a cidade no caos. Com certeza este garoto Ademi desaparece e as pessoas na cidade enlouquecem como protesto da geração Z no Nepal. Eles estão exigindo justiça contra um ataque tão hediondo, mas a guarda da cidade, liderada pelo próprio pai do agressor, Mullen, está suspeitosamente lenta para responder. Esse ressentimento estava pronto para explodir em protestos violentos a qualquer momento. Enquanto isso, os pais de Al se tornam um símbolo de rebelião para os moradores irritados. Com eles na enfermaria, Al é deixado sob os cuidados de Red e Rislett. Durante o café da manhã, o garoto, agora órfão há uma semana, pede a Rislett para ensiná-lo a manejar uma espada. Ela concorda e eles começam a treinar lá fora. O menino avança contra seus enormes Jigglypuffs, mas o garotinho não tem chance de tocá-la. Vendo-os lutar como profissionais, Red elogia as habilidades de ensino de Rislett, mas ela humildemente diz que é a bênção de mestre de armas de Al que está fazendo todo o trabalho. Ela se preocupa em não ser uma boa professora nos próximos dias, mas Red lhe dá um discurso motivacional clichê, garantindo que ela se sairá muito bem. Eles eventualmente caem na gargalhada, e Rislett desliza a mão sobre a de Red para erguer seu mastro. No entanto, a sessão de treinamento é interrompida quando Nai e Gonzi invadem em pânico. Eles contam que a guarda da cidade acabou de aparecer em sua casa e arrastou Tanta embora enquanto ele brincava com seu pequeno amigo biológico. Vendo isso, Red e Rislett vão à guilda dos aventureiros e pedem ajuda a Galantine. O homem concorda em montar uma investigação conjunta, principalmente porque isso coloca Rislett em dívida com ele, e ele pode balançar seus melões à noite. Ele lhes dá uma carta para entregar ao Capitão Mullen, que aparentemente lhe deve um favor. Eles então chegam ao quartel-general da guarda, onde os guardas tentam impedi-los. Mas quando Red lhes mostra a carta, eles conseguem se encontrar pessoalmente com o Capitão Mullen. Imediatamente Tanta é reunido com seus pais, e eles quase desabam em lágrimas. Mullen afirma que só queria interrogar Tanta, e não tinha ideia de que seus capangas amarrariam o garoto. Então ele rapidamente liberta o garotinho e pede desculpas. Mas Red exige saber se ele também está na lista Epstein. Mullen explica que a cidade está à beira de um motim. As pessoas estão tão zangadas que estão começando a acreditar que Ademi nem sequer atacou a família de Al, e que foi algum tipo de conspiração. Al insiste que viu Ademi, mas Mullen diz que os fatos são confusos. Tonta até defende Ademi, dizendo que o Brawler pediu desculpas após a primeira luta e lhe disse que seu sonho era se juntar à guarda da cidade para proteger as pessoas, não para machucá-las. Ouvindo isso, Mullen pede para falar com Red e Rislett a sós e implora por sua ajuda. Quando Red pergunta se Ademi estava usando o novo narcótico, Mullen nega, dizendo que ensinou seu filho a ficar longe dessas coisas. No entanto, Red aponta as semelhanças entre este ataque e os causados pelos usuários de narcóticos. Agindo como um leal a Donald Trump, Mullen diz que não há como provar, já que ninguém em Zoltan possui a habilidade de avaliação. Mais tarde, enquanto Al está sozinho na farmácia, um homem estranho o visita. Quando Red volta, ele encontra o garoto abalado. Ele se oferece para treinar Al enquanto Rislett está fora, cuidando de assuntos para Galantine. Depois que terminam, Al pergunta a Red por que ele é apenas um aventureiro de Rank D, sendo tão habilidoso. Red lhe diz que ser bom em algo não significa que você tenha que abandonar o grande D escuro. Com o tempo, ele fica feliz em ver Al finalmente aceitando sua bênção. O garoto então confessa que o homem estranho lhe deu uma nova espada, dizendo que ela veio de alguém conectado a Big Rock, o chefe da guilda de ladrões. O homem lhe disse que com essa espada ele poderia se tornar um campeão, assim como Rislett.
Red, lembrando-se do conselho de Theodora, diz a Al para conversar com sua nova arma e perguntar se ela quer derrubar inimigos ou proteger pessoas. Enquanto isso, Rislet está caçando um suposto traficante de narcóticos. Assim que ela está prestes a capturá-lo, o homem explode espontaneamente. Antes que ela possa reagir, mais bandidos emergem das sombras para emboscá-la. De repente, uma figura encapuzada intervém e salva sua vida. O homem se revela ser Danan, o lutador do grupo do herói. Ele explica que está procurando por Gideon, mas depois de ver que ele tinha uma gata com raquetes enormes, decidiu deixá-lo em paz. Danan então revela um problema muito maior. Os homens que a atacaram não eram apenas bandidos, eram demônios perseguidores. Ele se oferece para trocar informações com ela, e Rislet concorda e vai para casa. Enquanto isso, Danan a observa partir com um olhar sinistro no rosto, como se tivesse acabado de cagar nas calças. Quando Rislet volta para a loja, ela imediatamente pula no colo de seu papai. Enquanto conversam, Red lhe fala sobre a nova espada de Al, sendo ele um especialista em magia. Ela imediatamente detecta um feitiço localizador na lâmina. Alguém não apenas deu uma arma a um garoto, mas também quer rastrear cada movimento dele. Oprimida pelos eventos do dia, Rislet abraça Red, perguntando-se quanto tempo sua vida pacífica pode durar. Ela esfrega seus Juggernauts no corpo dele e acaba criando outra espada em suas calças. No dia seguinte, Red ouve protestos lá fora e descobre que Big Rock tem pago pessoas para fazerem motins, uma jogada inteligente para manter a guarda da cidade distraída. A política agora também se infiltrou em nosso anime maluco, pessoal. Longe dali, o grupo do herói está lutando contra um demônio massivo em algumas ruínas antigas. Rude ordena a Tis que encontre a arma enquanto eles lidam com o monstro, que ela então derrota facilmente. Ela se vira para Ares e lhe diz categoricamente que, embora costumasse dar cobertura ao seu irmão, não fará o mesmo por ele, já que ele deveria ser capaz de se proteger. Ares lembra-se silenciosamente de como era muito mais fácil lançar feitiços com Gideon por perto, mas afasta o pensamento. Enquanto isso, Tis retorna, tendo encontrado o prêmio deles, a aeronave pessoal do antigo Lorde Demônio. Ao embarcarem, Tis pergunta a Ruth se há algum lugar para onde ela queira ir. Ruth admite educadamente que há um lugar especial, mas diz que precisa primeiro cumprir seu dever como heroína. Naquela noite, Red e Rislet estão finalmente batizando sua nova cama de casal. Com uma salsicha ereta, Red convida sua gata para fazer um boquete nele e ela se aproxima dele. Ela desabotou a camisa dele e Red também solta seus melões macios. Mas Rislet fica paranoica com a penetração, já que há uma criança dormindo no quarto ao lado. Então os dois decidem dormir sem dar nenhuma ação aos espectadores. Na manhã seguinte, Rislet veste um moletom e sai para atrair os capangas. Armada com a espada armadilha de Al, que carrega um feitiço localizador, ela consegue atrair os homens de Big Rock para uma luta. Enquanto eles avançam contra ela, Rislet os enfrenta com um sorriso no rosto. No entanto, ela percebe algo estranho. Eles não são meros bandidos, são demônios machado. Enquanto isso, o sujeito suspeito que deu a espada a Al aparece novamente na farmácia. Ele sequestra o garotinho e o leva direto para Big Rock, que planeja transformar o garoto em um fantoche político, como Joe Rogan e seus amigos, o herói da residência insatisfeita de South Marsh. Big Rock se apresenta a Al, monologando sobre como ele ganhou seu poder exterminando qualquer um que o atrapalhasse. Agora ele quer ainda mais poder, e é por isso que criou os narcóticos que varrem Zoltan. Essa gosma verde infectada revela que o nome do narcótico é Bênção do Diabo, uma mistura desagradável feita dos corações de 50 demônios machado. Ele explica que uma única bênção aleatória de nascimento pode arruinar a vida de uma pessoa, mas com a Bênção do Diabo, eles podem ter uma segunda chance. O plano mestre de Big Rock é usar Al para conquistar a multidão enfurecida e se tornar o líder de fato da cidade. Então, para dar o pontapé inicial, ele traz a Demi, que admite ter tomado o pó para ficar mais forte. Lá fora, uma multidão já está agitada e pronta para a batalha. Assim que dois idiotas aleatórios entram em uma briga sem sentido, Big Rock arrasta Al para a frente deles. Todos ficam muito felizes em ver as crianças seguras. Mas Big Rock acaba fazendo um grande discurso sobre as injustiças que eles enfrentam como forasteiros em Zoltan. Ele menciona o ataque à família de Al e diz que a Demi não foi punido porque seu pai é o capitão da guarda. Ele empurra a Demi para a frente e encoraja Al a se vingar ali mesmo, dizendo-lhe para ser a faísca que incendeia a velha Zoltan. No entanto, o garoto hesita em atacar seu amigo, percebendo que não está dentro de um metrô de Nova York. Vendo isso, Big Rock tenta manipulá-lo, dizendo que, embora ele tenha dado os narcóticos a Demi, o garoto tentou eliminar os pais de Al por sua própria e livre vontade. Ele acrescenta que, como a Demi tem duas bênçãos agora, eliminá-lo tornará Al incrivelmente poderoso. Sem pensar duas vezes, Al pega a espada, mas em vez de derrubar a Demi, ele corta as cordas que o prendiam, declarando que sua arma não quer que ele cometa um crime. Big Rock fica furioso com isso, então agora ele oferece a Demi um machado, sabendo que a bênção do diabo desencadeará um desejo assassino. Mas antes que a Demi possa pegá-lo, uma figura encapuzada o desarma em um piscar de olhos. O homem se revela ser Red. Ele agarra Al e a Demi e os leva para um local seguro enquanto o demônio verde grita de raiva. Ele então dá a Demi um remédio para suprimir os efeitos dos narcóticos. Nesse momento, um cúmplice chamado Bui os encontra e leva as crianças como parte do plano deles. Agora que as crianças estão seguras, Red confronta Big Rock e seus homens. Albert, agora trabalhando para o Goblin, avança contra ele como Marco Rubio nas primárias republicanas, mas Red desvia seu ataque sem esforço, revelando que estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. Red pergunta a Big Rock o que ele realmente é, e o Goblin confessa que é na verdade um demônio chamado Belial, que possuiu o verdadeiro Big Rock. Red apenas zomba, dizendo ao demônio que ele terá dificuldade em dominar uma cidade preguiçosa como Zoltan. O demônio concorda, e é por isso que ele recrutou Albert, outro forasteiro frustrado com escuridão no coração e amendoins nos bolsos. Albert desabafa sua frustração sobre a vida lenta de Zoltan, dizendo que preferiria morrer a ser um ninguém.
Ele admite que fez um acordo com um demônio, mas afirma que não é mal. Red aponta que suas ações já resultaram na eliminação de pessoas. Albert chama isso de sacrifício necessário para alcançar seu objetivo, unir Zoltan, transformá-la em uma potência militar e se juntar à luta contra o Lorde Demônio. Ele pede a Red para se juntar a ele, dizendo que tem o que é preciso para ser um herói. Nesse momento, a guarda da cidade o cerca. Red diz a Albert que ele é apenas um dono de farmácia e que prendê-lo é trabalho da guarda. No entanto, Albert se recusa a ser tratado como um criminoso e pede a Red uma morte de herói, avançando contra ele. Com um movimento suave como manteiga, Red desvia do golpe e corta a mão de Albert com precisão, dizendo-lhe que ele tem o potencial para ser o salvador de Zoltan, mas está paralisado por sua obsessão em ser um herói. Enquanto isso, Big Rock usa magia para fazer Al e Adame levitarem acima da multidão. Al anuncia a todos que perdoa Adame e quer ser amigo novamente. Ouvindo isso, a multidão enfurecida perde toda a razão para lutar e começa a voltar para casa. Mais tarde naquela noite, Red e Weasley estão finalmente relaxando em sua nova banheira extra grande. Weasley pergunta por que ele não se juntou a Albert quando teve a chance de retornar à causa do herói. Enquanto a ponta de Weasley endurece e o mastro de Red se ergue, eles começam a conversar. Naquele momento, ele a puxa para perto e lhe diz que tudo o que ele quer é estar com ela, pois ele adora a cor da fenda entre as pernas dela, o que a faz corar. Em outro lugar, o homem chamado Grande Falcão visita o verdadeiro Grande Falcão, mas o Goblin o reconhece como o general demônio Shi-Son-Dun. Shi-Son-Dun adverte o outro demônio Belial sobre os perigos de vender a bênção do diabo aos humanos. Belial afirma que fez isso para arruinar os planos do Lorde Demônio, então revoga seu contrato com o Grande Falcão. Ele teletransporta o demônio para a cela de Albert, onde os dois começam a discutir. Mas em poucos minutos o demônio forja um novo contrato com Albert e consegue escapar da cela usando algum tipo de magia negra. No dia seguinte, Al parte em sua primeira aventura de verdade com seus professores. Red o observa ir, imaginando se seu traseiro estará seguro de seus mestres. De volta ao acampamento do grupo do herói, Ares está tendo um colapso total, como o advogado de Andrew Tate, vendo Ruth partir com Tis no dirigível. Theodora friamente lhe diz que o herói pode se virar muito bem sem ele. Ela então entra na tenda de Rudy e descobre que ela deixou seu vibrador para trás, um sinal claro de que ela está sumindo do mapa. De volta a Zoltan, o general demônio Xandan, ainda disfarçado como o prestativo aventureiro Grande Falcão, relata a conclusão de suas missões à Megria na guilda. Suas boas ações o qualificam oficialmente como um aventureiro de rank B, e ele continua a fingir ajudar a cidade investigando o caso dos narcóticos da Bênção do Diabo, jogando um jogo longo como Elon Musk. Enquanto isso, Ruth e Tisei estão a caminho de Zoltan. O objetivo de Ruth é encontrar um alquimista para criar mais dos narcóticos da Bênção do Diabo. É revelado que ela se encontrou com o falso Grande Falcão, que choramingou na frente dela e deu todos os detalhes. Sem pensar duas vezes, ela engoliu o pó como doce, deixando até o demônio paranoico. Como resultado, Ruth descobre que esses narcóticos são a única coisa que pode suprimir sua bênção de herói e permitir que ela sinta emoções humanas normais. Ela diz a Tisei que, assim que chegarem, ela deve ser tratada como uma plebeia, um pedido que deixa a assassina estoica nervosa. Na farmácia, o negócio está devagar e Red está entediado demais. Ele tenta criar um novo produto de sucesso para atrair clientes durante o tempo frio. Rislet menciona que as pessoas em sua terra natal usam aquecedores de mão especiais, o que dá a Red uma ideia brilhante. Ele começa a trabalhar desenvolvendo sua própria versão com uma fórmula herbal única. Ele distribui amostras por toda a cidade. Ele até oferece o produto não regulamentado para o maldito médico. E antes que ele perceba, eles são um sucesso instantâneo. Mas na sua pressa, o idiota esqueceu de guardar um para si mesmo. No caminho de volta para a loja, morrendo de frio, ele encontra sua garota Weasley. Ela o provoca por seu esquecimento e entrega com carinho o aquecedor de mão que ela guardou para ele. Enquanto a neve começa a cair sobre este casal animado, eles se aconchegam em um banco próximo. Ela pergunta a Red por que ele continua a encará-la em vez de aproveitar a neve. Como um verdadeiro simp, ele lhe diz que é a primeira vez que ele a vê na neve e os dois continuam a flertar antes de compartilhar um beijo, pensando que ninguém está por perto. Em outro lugar da cidade, Ruth e Tisai estão trocando para roupas de plebeus para se misturar. Elas concordam em não usar seus nomes verdadeiros para evitar chamar a atenção. No entanto, seu plano brilhante imediatamente encontra um obstáculo em uma ponte onde um cavaleiro imbecil chamado Otto está bloqueando o caminho, exigindo uma taxa de 100 delas de todos que querem atravessar. Ruth, com suas emoções agora soltas graças ao pó que ela engoliu, nem hesita. Ela agarra o cavaleiro e o joga no rio gelado abaixo como um maldito frisbee. Tis fica horrorizada, preocupada que o comportamento impulsivo dela vai expor o disfarce. Pouco tempo depois, Red atravessa a mesma ponte e encontra um Otto nu, tentando extorquir dinheiro dele para comprar roupas e armaduras novas. O homem exibe seu abdômen definido e ameaça espancá-lo até a morte. No entanto, ele com total indiferença, joga Otto de volta no rio sem proferir uma única palavra. A turnê caótica de Ruth por Zoltan continua, enquanto ela arrasta um monstro abatido até o portão da cidade, anunciando que ele teria causado problemas mais tarde. Tissa está praticamente tendo um ataque de pânico, estressada com a forma como as ações de Ruth as estão fazendo se destacar. Mais tarde, Red para em uma barraca de comida, onde coincidentemente acaba ficando ao lado de Tissa. Red, sempre o analista, estuda os maneirismos de Tissa. Ele nota suas caras armas escondidas e postura profissional e deduz que ela deve ser uma assassina altamente treinada da Rússia.
Tissa, por sua vez, analisa Red, ela vê as cicatrizes e calos em suas mãos e percebe que ele é um guerreiro experiente que sobreviveu a inúmeras batalhas no ensino médio. Os dois profissionais se encaram com suspeita, mas não dizem nada, pegando sua comida para a viagem. De volta à sua pousada, Tizu adverte Rudy sobre o homem que ela encontrou, dizendo-lhe que ele é perigoso e poderia causar problemas a elas. Ela explica que ele notou seu equipamento escondido, o que significa que ele deve ser um dos principais aventureiros em Zoltan. Um homem sem razão óbvia para viver em uma cidade tão tranquila, a menos que ele tenha um verme comendo seu cérebro por dentro. Rudy assume que ela está falando sobre o Grande Falcão, o novo herói de Rank B, mas Tissy diz que as aparências podem enganar. Ela insiste que o homem tinha a presença de um cavaleiro verdadeiramente treinado. Ela pergunta a Rudy se elas deveriam trabalhar com ele ou contra ele. Em resposta, Rudy diz que elas não podem trabalhar com ele porque o alquimista que ela procura está atualmente preso na prisão de Zoltan. Rudy, tentando planejar uma fuga da prisão, tenta pensar como seu irmão Gideon faria, desejando que ele estivesse lá para ajudá-la. Ao mesmo tempo, uma fada irrompe na farmácia com suas coxas extraterrestres sedutoras e urgentemente leva Red e Rizlet a uma paciente doente, uma poderosa elemental da água. Red a examina e determina que ela está sob uma poderosa maldição que está drenando sua energia espiritual. Ele lhe dá um remédio para ajudar, e Rizlet teoriza que a recente onda de frio na cidade está provavelmente ligada à mesma maldição. Mais tarde, Ruth localiza o alquimista, Godwin, em sua cela de prisão e exige que ele faça mais da bênção do diabo para ela. O alquimista fica aterrorizado com o olhar morto e sem emoção que ela lhe lança e concorda em fazer tudo o que ela quiser. Depois de libertá-lo, Ruth vê que ele tem alguns ferimentos e pede a Taisai para recomendar uma boa farmácia. Taisai, lembrando-se da comida deliciosa da barraca, fala a ela sobre a nova loja popular que vende aqueles incríveis aquecedores de mão laugarvianos. Agora Ruth e Tizzy se dirigem à farmácia. Quando Ruth entra pela porta, ela e Red se encontram. Por um momento, ambos ficam em choque, mas o choque de Ruth rapidamente se transforma em uma felicidade avassaladora. Ela corre para a frente e abraça seu irmão há muito tempo perdido. Todos na sala ficam completamente chocados ao saber que o dono da farmácia local e a heroína são irmãos. Tissa, sempre profissional, pergunta a Red se está tudo bem em deixar Godwin ir depois de testemunhar o reencontro deles. Quando Red assegura de que o cara é confiável, Tissa finalmente se apresenta. Red rapidamente percebe que esta é a garota que o substituiu na festa. Quando ela pergunta se ele mora com alguém, ele conta à moça tudo sobre Rizlet e seu buraco impecável entre as pernas. Red então se vira para sua irmã Ruth e finalmente lhe diz a verdadeira razão pela qual ele partiu, pedindo desculpas por desaparecer sem dizer uma palavra. Ela diz que entende e imediatamente se oferece para cuidar de Ares para que ele possa se juntar novamente ao grupo, dizendo que está incompleto sem ele. No entanto, Red a recusa educadamente. Ele diz à irmã que encontrou uma nova vida com uma garota de seios gigantes e um motivo para ficar em Zoltan. Surpreendentemente, Rudy aceita sua decisão, e então declara que simplesmente se mudará para Zoltan para ficar com ele. No momento certo, Rizlet retorna com suprimentos e fica completamente chocada ao encontrar a heroína em sua sala de estar. Red explica tudo à sua aquecedora de cama, e Rudy lhes diz que o estava procurando porque eles não podem derrotar o Lorde Demônio sem a ajuda dele. Rizlet, agora sentindo-se insegura, pergunta a Red o que ele vai fazer sobre a situação do Lorde Demônio. No entanto, ele a tranquiliza dizendo que vai ficar para administrar a loja com ela, mas ela ainda se preocupa com ele abandonando a irmã. Com isso, Rudy se levanta para voltar à estalagem para passar a noite. Sendo o irmão amoroso que é, Red também se levanta e promete que sempre estará lá para ela. No caminho de volta, Rudy sente um doloroso choque de sua bênção. Ela percebe que esqueceu de suprimir suas emoções enquanto estava perto de Red, e a súbita onda de felicidade está causando uma reação adversa. Ela rapidamente toma outra dose do pó da bênção do diabo para se enfraquecer. De volta à farmácia, Rizlet questiona a decisão de Red, insistindo que sua irmã claramente precisa dele. No entanto, ele diz à sua garota principal que vai pensar nisso como um verdadeiro macho alfa. Enquanto isso, na estalagem, Godwin está em pânico, dizendo a Tisei que eles precisam sair da cidade imediatamente antes que ele seja pego e executado. Tisei transmite a mensagem a Ruth, que diz que ficará por mais uma semana para procurar algumas ruínas élficas antes de partirem. Enquanto Ruth caminha em sua direção, Tisei de repente sente uma onda de pura intimidação a invadir, um vislumbre do verdadeiro poder aterrorizante da heroína. Ela instintivamente saca sua arma para se defender. No entanto, Ruth imediatamente se desculpa, dizendo que não tinha a intenção de fazer mal. E Tisei percebe que ela exagerou como os haters de Charlie Kirk. Ela começa a ver Ruth sob uma nova luz, uma garota esmagada pela imensa responsabilidade de ser a heroína, isolada por seu próprio poder e suas pobres habilidades de comunicação. Para quebrar o gelo, Tissi traz sua aranha de estimação para Ruth tocar, e as duas garotas finalmente começam a se tornar amigas. Em outro lugar da cidade, Xandan está estudando um mapa das ruínas élficas como um nerd desempregado e verifica um cristal mágico, irritado ao descobrir que a maldição que ele colocou no elemental da água foi levantada. No dia seguinte, Ruth tenta ajudar na farmácia, mas seu olhar sem vida afasta todos os clientes. Red gentilmente sugere que ela deveria tentar sorrir mais, e se oferece para levá-la em um passeio pela cidade. Fazendo sua parte, Tisei se oferece para ficar e cuidar da loja com Rizlet. Eventualmente, as duas garotas vão para a sauna, onde o comportamento excêntrico de Ruth rapidamente a torna uma celebridade local. Mais tarde, ela pede desculpas a Red por atrair tanta atenção, mas ele lhe diz que tem orgulho de apresentá-la às pessoas. Ele até esfrega a mão na cabeça dela como um cachorro que está prestes a morrer, o que deixa a garotinha genuinamente feliz. Longe dali, o resto do grupo da heroína também está indo para Zoltan, guiado por ninguém menos que o astuto Albert. Como um gesto de apoio, Theodora se ofereceu para comprar-lhe uma mão protética. Albert fala a ela sobre o homem que cortou sua mão, confuso sobre por que alguém tão poderoso se recusaria a ser um campeão. Isso faz com que a Dora questione se as pessoas realmente precisam seguir o caminho que suas bênçãos escolhem para elas.
Uma verdadeira situação de crise existencial. Enquanto isso, Red prepara mel e leite e os serve às garotas em sua casa. Por um tempo, isso parece uma família feliz e adequada. Justamente então, as garotas decidem ir à sauna para fortalecer ainda mais seu vínculo como família. Na sauna, Rudy pede para tomar banho com Risley, e Taisai decide se juntar a elas, alegando que gosta de manter registros de todos os diferentes lugares onde tomou banho. Na água, Rudy se abre para Risley. Ela relembra uma memória de sua infância quando estava tentando proteger outra criança de um urso coruja. Mesmo quando criança, sua bênção a forçava a arriscar sua vida pelos outros, embora geralmente ficassem assustados com ela. Naquele momento de terror, tudo o que ela conseguia pensar era em seu irmão. Ela chamou seu nome, e Red apareceu instantaneamente, cortando o urso coruja ao meio. Ruth conta a Gisley como seu irmão sempre esteve lá para ela, chorando por ela quando sentia dor, e como a presença dele era a única coisa que a fazia feliz. Ela admite que, devido à sua bênção, não desfruta mais de coisas como banhos ou comida, mas ainda consegue se lembrar de como elas costumavam ser. Ela então olha para os seios de Rislet com inveja, dizendo que gostaria de poder chorar e rir livremente. Finalmente a barragem se rompe, e Ruth começa a chorar como uma garota normal. Ela confessa que nunca quis ser uma heroína. Tudo o que ela sempre quis foi ter airbags brilhantes como Rislet. Observando isso, Tis percebe que Ruth tem se apegado ao passado, porque sua bênção roubou seu presente, e ela encontra uma nova resolução para ajudá-la. No dia seguinte, Red agradece a Tisei por ser uma boa amiga para Ruth, admitindo que está ciente das perigosas mudanças que sua irmã está passando por causa de sua bênção. Quando Tisei explica como um demônio de contrato está atrás de sua irmã, todos começam a entrar em pânico. Red percebe que precisa falar com o alquimista, Godwin, para saber mais sobre os efeitos colaterais da bênção do diabo. Quando ela pergunta a Red se ele está bravo com Ruth por tirar Godwin da prisão, ele diz a essa pêssego para calar a boca, ou então ele a dará aos cães. Ao ouvir isso, Tisse lhe diz que irá ao porto para comprar o equipamento que Godwin precisa para fazer mais do pó. E o grupo se prepara para alugar alguns Drakes para sua viagem às montanhas. No porto, Red encontra o verdadeiro Danan, e os dois velhos amigos decidem colocar o papo em dia tomando chá. Ao mesmo tempo, o grupo de Theodora e Albert também está bisbilhotando o porto, tentando coletar informações. Enquanto Ares se afasta para fazer suas próprias coisas, eles avistam Red e Danan juntos e decidem segui-los, escondendo-se nas sombras, como um bando de amadores. Danan diz a Red que o grupo tem sido um completo desastre sem ele, e é por isso que ele veio procurá-lo. Red, no entanto, reafirma sua decisão de ficar em Zoltan. Danan diz que vai ficar por mais um tempo para ver a nova vida de Red e conseguir umas mulheres enquanto isso. Red então lhe diz que Ruth também está na cidade e explica toda a sua situação com o pó, o que choca Danan. Ele imediatamente se determina a trabalhar com Red para salvá-la. Enquanto eles saem para discutir seus planos, outro Danan, um impostor, se encontra com Ares em uma estalagem. Este Danan falso conta a Ares tudo o que sabe sobre o paradeiro de Gideon. Ares fica furioso ao saber que Gideon está vivendo uma vida pacífica com a princesa e exige saber onde fica sua farmácia. Ele invade a loja de Red e, como um verdadeiro republicano de direita do Texas, começa a destruir tudo o que vê. Enquanto isso, o verdadeiro Danan conta a Red a verdade horrível. Shisandan ainda está vivo. O demônio o atacou e, durante a luta, uma criatura arrancou seu braço. Enquanto conversam, eles avistam um Drake no céu carregando Ares e o falso Danon em direção às montanhas onde Rudy foi explorar, e eles imediatamente decidem seguir. Red alcança Risley primeiro e lhe conta o que Danon disse. Ela pede desculpas por não ter contado a ele que havia conhecido Danon antes. Mas Red rapidamente percebe que o homem que ela conheceu era na verdade o demônio disfarçado. Ambos concordam que essa farsa já durou tempo suficiente. Eles decidem lutar e acabar com isso de uma vez por todas, para que possam finalmente voltar a pular no colo um do outro. Red corre para as ruínas élficas, navegando pelo labirinto antigo com facilidade graças à sua habilidade de guia. Ele encontra a sala onde Godwin está escondido e lhe diz para chamar Rudy. O alquimista se recusa a princípio, aterrorizado com os poderes dela, mas Red apenas torce o braço dele como espaguete até que ele grite de dor. Como esperado, Rudy rompe imediatamente na sala. Red lhe diz que tem trabalhado em uma poção especial para ajudar a suprimir sua bênção. Ela não entende, dizendo que sempre pensou que o sonho dele era ser um cavaleiro e salvar o mundo. No entanto, Red a corrige, explicando que seu único objetivo real sempre foi protegê-la, porque ela é a coisa mais preciosa em sua vida. Ele lhe diz que não se importa se ela deixar de ser a heroína. Ao ouvir isso, Ruth se pergunta se realmente está tudo bem para ela fazer o que quiser. Red a assegura de que a vida dela é dela para viver. Ao ouvir isso, a garotinha o abraça apertado, dizendo que ele é o melhor irmão mais velho do mundo. Em outro lugar na montanha, Shisandan e Ares estão procurando pelas calças manchadas de urina de Ruth para capturá-la. O demônio conta a Ares sobre as antigas ruínas élficas que estão escondidas lá. O verdadeiro Daenen finalmente se reúne com Theodora e pula em seu Drake para alcançar os outros. De volta às ruínas, o grupo de Red se reúne com Tisse. Red sugere que eles conversem com Godwin sobre os narcóticos, e Ruth explica que, embora não lhe tenha dado uma nova bênção, isso desperta algum tipo de poder sem nome dentro dela. Godwin fica intrigado, mas pensa que provavelmente não é perigoso, já que não lhe dá nenhum desejo assassino. De repente, Tisse sente algo se aproximando dela. Red os reconhece como Olhos de Mosca, que são drones de vigilância mágicos que se multiplicarão e revelarão sua posição se atacados. Ruth, que está completamente ligada e cheia de energia, extermina todos eles com um único feitiço e corre na direção de onde vieram. Sem pensar duas vezes, Red a segue, e eles encontram um Aratus completamente desequilibrado esperando por eles em uma câmara. Ele exige fanaticamente que Ruth vá com ele para lutar contra o Lorde Demônio. Ela recusa categoricamente e explica sua decisão de ficar com Red. Enfurecido com isso, Aratus ataca Red, mas Ruth o esfaqueia imediatamente, dizendo que evitou seus órgãos vitais e que ele pode ligar para seus agentes de seguro de vida para um pagamento.
Ela então afirma firmemente sua decisão de deixar de ser a heroína. Justamente então, Xandan chega e se oferece para ajudar o sábio ferido. Ares, finalmente juntando as peças, percebe que o homem não tem bênção, o que significa que ele deve ser um demônio. Xandan sugere que eles se unam, tentando Ares ao lhe dizer que uma poderosa relíquia do primeiro herói está escondida nas profundezas dessas ruínas, uma relíquia que poderia forçar Ruth a voltar para o lado dele. Ares, agora completamente delirante, está determinado a encontrar a relíquia do herói a qualquer custo. Ele acredita que o propósito de toda a sua vida é lutar ao lado de sua heroína Ruth, e fará qualquer coisa para tornar isso uma realidade. De volta ao grupo, Ruslet conta a todos sobre o encontro deles com o sábio desequilibrado, e eles percebem que os olhos de mosca foram obra dele. Enquanto isso, Tissaia detecta os movimentos de Erata por perto, confirmando que ele está indo para os níveis inferiores das ruínas com outra pessoa, que eles corretamente presumem ser Xandan. Com essa informação, o grupo decide ir atrás dele para impedir qualquer plano estúpido que ele tenha tramado, e Godwin não tem escolha a não ser ir junto como Mike Pence para ficar seguro. Enquanto isso, Theodora leva Danan para as ruínas. Ela lhe diz que o trouxe para lá porque quer que ele esteja com ela, não importa o que aconteça. Danan, que não tem tempo para suas bobagens crípticas, apenas lhe diz para fazer o que quiser enquanto ele faz o mesmo. Ele então abre caminho pelas ruínas e encontra Ares e Xandan. O demônio o ataca imediatamente, mas Danan, impulsionado por sua nova prótese, o domina facilmente. Xandan chama desesperadamente por Ares para ajudar. Após um momento de hesitação, Ares lança um feitiço para distrair Danan, permitindo que Xandan o esfaqueie e o exploda por dentro com um poderoso feitiço. Apesar do golpe fatal, Danan não consegue continuar lutando contra o demônio, que agora revelou sua verdadeira forma, até que ele finalmente desaba. Enquanto Daenon cai, Ares nota como se sente calmo depois de trair um aliado. Ele percebe que é a mesma sensação que teve quando manipulou Gideon para deixar o grupo para que pudesse tomar seu lugar. Ele segue Xandan mais fundo nas ruínas, e eles chegam a uma sala contendo as verdadeiras espadas sagradas, que eles chamam de Vingadores Sagrados. Xandan explica que a espada que Ruth usa atualmente é apenas uma cópia barata da China, e sua bênção também é apenas uma cópia da vontade do herói original, assim como o transplante de seios de Kim Kardashian. Ele então conta a Ares o plano deles. Eles devem dar a Ruth a espada real, e tirar a única coisa que alimenta seu desejo de ser uma pessoa normal. Assim que ouve isso, Ares sabe exatamente o que é essa coisa, seu irmão Gideon. Enquanto isso, o grupo de Red navega pelas ruínas, com Ruth dando a Red sua antiga espada favorita. Eles logo entram em uma câmara onde encontram Xandan, disfarçado como o antigo mestre de Hislet, o capitão maligno da Guarda Real. Sem hesitação, eles atacam o homem, mas lutam para se aproximar dele enquanto Ares usa magia de fogo para mantê-los à distância. Rude os protege das chamas e diz a Ares que o perdoará se ele se render agora, mas Ares está muito longe para isso neste ponto. Os dois irmãos desencadeiam ataques poderosos, tentando dominar um ao outro. Em outro lugar, Albert e Theodora encontram Danan mortalmente ferido e lhe dão remédios, salvando sua vida. Por outro lado, a luta entre Ruth e Ares continua furiosa. Ares tenta forçar Ruth a tocar o Vingador Sagrado como um arquivo PDF, mas ela cria um redemoinho massivo que estilhaça as armas de todos. De repente, Theodora salta para provar um pedaço da ação. Ela acorrenta Hislet perto de um monstro e começa a lutar contra Ruth, declarando que a heroína deve ser sacrificada pelo bem do mundo. Ruth insiste que não quer mais ser a heroína, mas Theodora argumenta que inúmeras vidas serão perdidas se ela não cumprir seu dever. Ela afirma que, embora Gideon seja forte, ele não pode derrotar o Lorde Demônio sem a ajuda dela. Momentos depois, Rislet se liberta das correntes e confronta Theodora, perguntando por que ela acha que está tudo bem em colocar o destino do mundo nos ombros de uma única pessoa. Theodora lembra que o grupo da heroína salvou sua aldeia, mas Rislet a corrige dizendo que foi o grupinho estúpido deles. Um grupo composto por indivíduos com suas próprias crenças que salvaram sua terra natal, não alguma vontade divina homossexual. No entanto, ela argumenta que as pessoas são mais do que suas bênçãos. Theodora a dispensa rapidamente, dizendo que ela não deveria questionar o plano do Todo-Poderoso, mas Rislet lhe diz que ela está errada por colocar um fardo tão pesado em alguém que está claramente doente. Enquanto isso, Ruth vê o monstro recuperando a consciência e o mata como uma rainha para proteger Rislet. Mas Eratos lança outro feitiço criando uma parede de ferro que os separa dos outros. Ruth tenta pular esperando salvá-los, mas falha miseravelmente e Xandan usa a abertura para quebrar sua espada. Arata celebra sua vitória sobre Red e vai lutar contra Tissaia, que lhe diz que suas visões distorcidas estão erradas e que ela está determinada a deixar Ruth viver uma vida normal. Assim que a parede de ferro está prestes a esmagar Red e Rislet, Danan, agora recuperado, usa sua imensa força para salvá-los. Libertado das amarras, Red imediatamente avança contra Ares. Com a ajuda de Rislet, ele desvia dos feitiços do sábio e corta ambas as mãos dele, deixando-o sangrando no chão. Rude continua sua luta com Xandan, que lhe diz que ela não merece uma vida pacífica porque é a heroína. Ouvir isso desencadeia uma raiva profunda dentro dela, vinda da bênção sem nome. Ela o ataca implacavelmente, e em sua fúria ela, sem saber, pega um dos Vingadores Sagrados e o derruba com ele. Ela se reúne com os outros, mas desta vez algo está errado. Em vez de ajudá-los, ela se vira e ataca Red, que está cuidando dos ferimentos de Theodora como um verdadeiro simp. Imediatamente, Tissaia pula na frente de Red para protegê-lo e tenta se comunicar com Ruth, que agora tem uma expressão completamente vazia e sem emoção no rosto. Red gentilmente coloca as feridas Tissaia no chão para encarar o rosto irritante de sua irmã, que agora está em modo heroína psicopata total. Com a cara de pôquer, ela então o ataca sem um pingo de hesitação. Red desvia habilmente de seu ataque e com sua espada de bronze barata a desarma limpa e rapidamente. Inadvertidamente, o choque da manobra finalmente traz essa garotinha de volta aos seus sentidos. Imediatamente, Rude corre para o lado de Tissaia,
tentando curá-la dos ferimentos, mas seus poderes não respondem, fazendo-a sentir-se completamente impotente pela primeira vez em sua vida. Por outro lado, Theodora, de repente desenvolvendo uma consciência iluminada, intervém e cura os ferimentos de Tizzy. Ela diz que não pedirá perdão, alegando que realmente acreditava que trair Rude era a única escolha que lhe fora dada. Theodora admite que nunca entendeu por que Rude não procurou por Gideon, mas depois de toda essa confusão, ela percebe que ser uma heroína é um destino solitário e cruel que não é para todos. Um pouco tarde para essa revelação, mas está tudo bem. Enquanto Theodora se prepara para aceitar sua punição, Albert a interrompe, argumentando que ela lutou pelo bem do mundo e deveria ser poupada. Justamente então, Tizzy recupera a consciência e pede desculpas a Rude por preocupá-la, mas Rude está apenas aliviada em vê-la viva. Finalmente, Rude diz a Theodora que nunca quis ser a heroína e apenas quer viver sua vida como uma garota da cidade. Ela diz que a determinação distorcida de Theodora a torna mais heroína do que ela jamais foi. Ao ouvir isso, Red acrescenta que um verdadeiro herói é alguém que salva o mundo por sua própria e livre vontade, não porque uma bênção os força a isso. Inspirada por este discurso cafona, Theodora pergunta se ela pode se tornar uma guia como ele. Red lhe diz que é definitivamente possível, e ela percebe que essa é uma vida muito melhor do que lutar contra seus amigos por algumas leis divinas bagunçadas. Momentos depois, Red retorna à sua loja para encontrá-la completamente destruída, cortesia de Ares. Mas enquanto a neve começa a cair lá fora, ele esquece completamente os danos. Ruth e Tissai também se juntam a ele, e Ruth está exultante, sentindo o frio pela primeira vez em anos. Vendo-os finalmente se unindo, Red os convida para o café da manhã. É revelado que a nova bênção sem nome de Ruth é poderosa o suficiente para controlar outras bênçãos, mas ela está principalmente usando-a apenas para desligar seu modo heroína. Ela lhes diz que seu novo sonho é comprar uma fazenda como Bill Gates e cultivar ervas medicinais. Mais tarde, todos comparecem ao funeral de Ares, orando para que ele não sofra em sua próxima vida, o que é provavelmente mais do que aquele manipulador desgraçado merece. Depois, o grupo discute seus planos futuros. Danon diz que partirá em alguns dias, mas levanta sua preocupação sobre como Xissandan conseguiu empunhar espadas sagradas. Red sugere que pode haver outra espada perdida por aí, em algum lugar. De volta à loja, que já foi completamente restaurada por Gonzi, Weasley admite a Red que tem um medo irracional de acordar um dia, e simplesmente não o encontrar mais lá. Ela diz que como todos parecem precisar da sua orientação, ela teme que ele possa partir para guiar outra pessoa. Weasley até teve medo de que ele não quisesse voltar depois que a loja foi destruída. No entanto, com uma salsicha ereta em suas calças, Red lhe diz que ela é a única razão pela qual ele retorna todos os dias. Ele confessa que na primeira vez que se reencontraram em Zoltan, as palavras dela o fizeram feliz porque ela o viu como a bagunça quebrada que ele era, mas ainda assim escolheu ficar com ele. Com isso, os dois compartilham um momento íntimo, conversando sobre o futuro deles. Red lhe diz que quer passar o resto de seus dias com ela, e anseia por ter filhos um dia. Ele pergunta a Risley qual é a sua pedra preciosa favorita, e ela lhe diz que prefere qualquer uma que ele escolher para ela. Na manhã seguinte, Red e Ruth saem para explorar a cidade como irmãos de verdade pela primeira vez. Ele apresenta sua irmã a todos os comerciantes locais e compra um presente para ela. Enquanto caminham, ela lhe diz o quão feliz está por finalmente passar um tempo com ele e fazer novos amigos. Ela pede a Red para ficar com ela para sempre, e ele promete que estará com ela pelo tempo que ela quiser. Eles então se deitam na grama e Ruth, finalmente em paz com seu verdadeiro eu, adormece como um bebê. Mas em um anime de ação, a vida tranquila nunca parece durar. De volta à farmácia, Megre da guilda entra correndo, pedindo urgentemente a ajuda de Ruth. Uma horda de ogros tomou uma vila próxima e capturou vários aventureiros. Sem hesitação, Rude concorda em ajudar. Tissay sorri, notando que Rude ainda é uma heroína, mas agora é uma que luta por sua própria e livre vontade. Enquanto ela sai, Red lhe diz que fará o que ela quiser quando ela voltar. Como esperado, essa pequena criança pede leite morno com mel. Na cena final, o alquimista Godwin está conversando com a elfa Eurondrala sobre Zoltan. Ele diz que, embora seja uma cidade entediante, ele pensa que é o lugar perfeito para levar uma vida tranquila. Ao ouvir isso, Eurondrala se levanta com um olhar determinado no rosto, deixando claro que ela quer encontrar Gideon e Weasley mais uma vez. Se você quer que cobramos a segunda temporada deste anime, comente Milk Tankers abaixo. Até lá, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos.